Olá, Davi, tudo bem? Eu gostaria de estar deixando o meu depoimento aí com você. Eu sou ex-esposa da Igreja Universal do Reino de Deus e eu gostaria de estar compartilhando um pouco das minhas experiências, ou melhor, eu vou compartilhar uma única experiência que eu vivi. Tenho várias, mas eu quero deixar registrado essa no momento. Todos já sabem, não é segredo para ninguém que engravidar na Igreja Universal, o pastor engravidar a esposa dele dentro da Igreja Universal é como se fosse crime, é como se fosse pecado. Ele é punido. Ele é punido por ter engravidado a esposa. A esposa é punida por estar grávida do seu marido. Filhos para eles é, é como se fossem ratos, né? O próprio líder da Igreja Universal trata filhos como ratos. Já vimos um vídeo dele que fala exatamente isso. É triste. Mas o que a Bíblia diz de filhos? A Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. A Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. Porém, o líder da Igreja Universal chama filhos, crianças de ratos. E então, eu já estava casada há um tempinho e eu engravidei do meu marido. E, sendo esposa de pastor da Igreja Universal, não é um motivo de alegria para as pessoas, para a liderança, saber que o pastor vai ser pai, a esposa do pastor vai ser mãe. Não. Isso é como se fosse pecado, errado. E eles têm que comunicar à liderança da igreja que estão grávidos. Olha o ponto que chega. A esposa tem que procurar o bispo para falar: olha, eu estou grávida. O pastor tem que comunicar ao bispo: ó, minha esposa está grávida. Chegar lá e falar como se estivesse confessando algo de errado, porque é visto como algo de errado, não é visto como bênção, porque nas famílias normais, né, nas famílias da terra, um casal casado, né, diante de Deus, engravidar é motivo de alegria, é motivo de celebração, de celebrar, né? Mas lá não. Dentro da Igreja Universal, pastor engravidar a esposa grávida do marido, isso é problema. Isso é problema. Quantas foram as vezes em que eu ouvia nas reuniões: você, mulher que quer ter filho, você, esposa aí, ó, que quer ter filho, você é igual uma mulher carnal, uma mulher lá de fora, uma mulher mundana. Você quer ter filho dessa terra. Você é uma mulher carnal. Quantas vezes eu ouvia isso? Enfim, eu engravidei. Estava grávida. Estava no momento delicado, no momento sublime. Toda mulher que estiver ouvindo agora o meu áudio sabe o quão maravilhoso, você que é mãe, o quão maravilhoso é você estar grávida, é você poder gerar uma vida. É algo sublime, é algo sublime. Eu costumo dizer que a mulher grávida, ela está em estado de graça, porque é algo tão sublime que Deus nos permite, né? Nos permite viver. É algo maravilhoso que Deus nos permite viver. Porém, dentro da Igreja Universal, quando as esposas engravidam, elas são atormentadas, elas são atordoadas. E o ponto que eu cheguei foi assim, um limite do limite. Ter que comunicar ao bispo, isso é normal, né? Dentro da Igreja Universal, chegar e ter que comunicar. Então, meu marido foi lá, nós fomos lá para comunicar que estávamos grávidos, né? E ao invés de sermos bem vistos, né? Ao invés de sermos abençoados, ao invés de, poxa, que bacana,
está grávida, como qualquer pessoa receberia essa notícia de um casal, né, casados na presença de Deus, que não vive, né, em prostituição. Não, é um filho, ela está grávida de um filho dentro do casamento. Aonde está o erro aí? Aonde estava o erro? Não tinha erro. Mas, ainda assim, a minha orientação, a orientação que nós recebemos foi a pior possível. Vocês não têm noção da orientação que nós recebemos. O bispo virou para o meu marido e falou assim: você tem fé? Vocês têm fé para tirar essa criança? Vocês têm fé para tirar essa criança? Porque vocês sabem o que é filho dentro do ministério. Vocês têm fé para tirar? Olha, aquela palavra veio como uma flecha, sabe? No nosso coração. Fé para tirar? Como é que a gente vai imaginar que um dia a gente poderia ouvir isso da boca de um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus? Fé para tirar. Você tem fé para tirar seu filho? Meu marido logo fala: não, eu não tenho fé para tirar não, bispo. Eu não tenho fé para tirar. Aí ele dispensa a gente e acaba o atendimento ali. Aí quando nós vamos conversar, a gente conversa assim: olha, certamente a gente vai passar por situações complicadas, porque a gente não vai acatar isso aí. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Eu não vou tirar o meu filho. Eu não vou tirar o meu filho tão desejado, tão esperado, não. Eu não vou tirar meu filho. A palavra de Deus não diz isso. Em Salmo 139, a palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 14: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Será que o bispo nunca leu essa palavra? Será que ele nunca teve conhecimento da palavra de Deus, aonde diz que ele nos viu a substância ainda informe e a gente foi formado no ventre da nossa mãe? E os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. E ele me mandar abortar, totalmente contrário à palavra de Deus. Em Isaías 49 fala: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, ele fez menção do meu nome. Será que ele também nunca leu isso? Que desde o ventre da mãe, ele nos chama, ele nos escolhe. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Glória a Deus. Que palavra linda. Saber que um Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu nem ainda havia nascido e ele me escolheu. Ele escreveu no seu livro todos os meus dias.
Como que pode um bispo, na condição de líder espiritual, ele me propor a tirar o meu filho? Me lembrar disso, sabe, Davi? Me lembrar disso traz tanta tristeza para mim. Saber que aquele que eu olhava com bons olhos como meu líder, ele me propor, eu estando no estado tão melindroso, no estado de graça, como eu costumo dizer, né, que a mulher grávida está no estado de graça, um estado de bênção maravilhoso, gerando uma vida, receber uma palavra de morte. Mas por que ele falou isso? Por que ele orientou assim? Porque essa é a ordem. Eles apoiam o aborto, isso é verdade, eles apoiam o aborto. Eles apoiam que uma mulher grávida possa tirar o seu filho. A criança indefesa, ela não tem escolha, ela não tem nada, ela é abortada, ela nem sabe. E eu ali, esposa do pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, servindo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, recebo essa proposta de tirar o meu filho, matar o meu filho. Eu disse não, meu marido não, a gente não vai fazer isso, de maneira alguma. Isso é antibíblico, isso é contra os meus princípios, é contra os princípios de Deus. Eu não tirei, meu filho nasceu. Glória a Deus, meu filho é bênção na minha vida. Ele é bênção na vida das pessoas que o conhecem. A minha pergunta é: quantas são as esposas que acataram essa ordem? Quantas são as esposas que ouviram também a mesma coisa que eu ouvi e foram lá e tiraram os seus filhos? Quantas? Quantas? Quantas foram as esposas que fizeram isso? Eu me recordo de uma, meu Deus, um ano de casada, e ela engravidou. E a proposta foi a mesma. E ela escutando sobre o aborto, porque pode abortar onde? Aonde que a Bíblia manda abortar? Em nenhum momento a Bíblia fala para nós abortarmos, em nenhum momento. Em nenhum momento, pelo contrário, ele fala que nos conhece desde o ventre materno. A substância ainda informe, quer dizer, era o embrião, não era nem feto. Em Salmo 139 está bem detalhado. A substância ainda informe, ou seja, nem feto você era. Nem feto você era ainda. Ele já te conhece. Ele já te conhece. Como é que alguém tem domínio sobre uma vida? Só que essa esposa, coitada, ela tinha 1 aninho de casada, muito jovem, ouvindo falar do aborto, ouvindo falar que filho é problema. Ela não entendeu como eu entendi. Ela não foi para a Bíblia. Pela misericórdia, a palavra de Deus me veio à mente. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Mas ela foi lá e fez isso. Ela abortou. E o aborto que ela fez foi mal sucedido. Além de matar a criança, ela teve complicações. Ela sangrou. Aí foi transferida para o hospital. E ela não deu tempo nem de chegar nesse hospital. De sair da onde ela fez o aborto e chegar no hospital. Ela morreu no meio do caminho. Uma esposa de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque houve palavra de morte. Estar grávida é trazer uma vida ao mundo. E o que a gente recebe ali
é palavra de morte. E ela foi lá e ela fez o aborto. E acabou perdendo a sua própria vida. Quantas já foram as esposas que abortaram? Eu me lembro que na época eu recebi uma ligação de uma amiga minha que estava fora do país e ela falou para mim: olha, minha amiga, que Deus te abençoe poderosamente, porque aqui aonde eu estou, as esposas estão abortando, as esposas estão tirando seus filhos, porque é ordem. Eu falei: meu Deus, que isso? Isso não é igreja. Isso não é igreja. Então, Davi, eu gostaria de somar com o seu canal. Eu gostaria de que o meu depoimento somasse com o seu canal. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, pessoas que, através do Espírito Santo, vão entender, ele vai dar direção, discernimento para poder entender que isso não é de Deus. Deus não está nisso. Ter filho é bênção. Filhos é herança do Senhor. A Bíblia fala que filhos é herança do Senhor. Bem-aventurado aquele que enche, que tem filhos. Glória a Deus pelo meu filho. Glória a Deus pelo entendimento, pela sabedoria que Deus nos deu. E a gente foi à frente com a gravidez. Mas quantas são as mulheres, até mesmo obreiros, membros, que já ouviram a liderança dizer que o aborto é apenas um aborto. Aí elas juntam problemas financeiros, problemas de todos os tipos, que é solteira ou que não é solteira, ou que é casada, mas não quer ter filho naquele momento. E elas pegam a palavra desse líder e vão lá e abortam. Mas eu quero deixar registrado, Davi, no seu canal, que o aborto é pecado. O aborto é crime. E além de ser crime, ele é pecado. Ele é pecado diante de Deus. Deus não se agrada dessa atitude. Deus não se agrada. A proposta é que, para o pastor, né? Que quando você não tem filho, você vai crescer, vai desenvolver, vai ficar livre para servir a Deus, para fazer acontecer. Não existe essa palavra na Bíblia, meu irmão, minha irmã, não existe. Não existe essa palavra na Bíblia. Filhos são herança do Senhor. Não caia nessa cilada. Não carregue uma culpa a vida inteira por ter tirado o seu filho, não. Ainda que você não tenha condição financeira para ter, Deus vai te dar. Deus vai te dar condições para você ter o seu filho. Ele vai criar situações e você vai ter o seu filho e não vai te faltar nada. Vai em frente. Quantas são as mulheres que estão ouvindo esse depoimento e elas não podem ter filhos, elas não podem gerar filhos, elas tentam e não conseguem engravidar. Quantas são as mulheres que não podem ter filhos? E uma liderança podre, uma liderança antibíblica, orientando a esposa do pastor, perguntando: tem fé para tirar? Você tem fé para tirar? Se eu respondesse para ele: tenho, bispo, tenho fé para tirar, ele ia arrumar toda a situação, para todo o lugar para eu poder fazer o aborto. Que coisa horrível, que coisa horrível. Fica aí, Davi, o meu desabafo, o meu depoimento. Eu tenho certeza que vai ajudar a abrir os olhos de muitas pessoas que estão dentro desse sistema religioso, enganadas. Que Deus abençoe vocês, que Deus te abençoe, Davi, nesse trabalho, nessa missão que Deus te deu. Que Deus te abençoe de uma forma grande e poderosa.
Fique com Deus.